Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: Maria teve outros filhos além de Jesus? Quem eram os irmãos de Jesus? Interessante, é um tópico onde as pessoas vêm perguntar, elas querem saber. Então hoje eu tenho a oportunidade de trazer, mesmo que de forma resumida, eu quero trazer para vocês com base nas escrituras, ok? Mas antes, já pode deixar seu like, toca no sininho para estar recebendo outros vídeos. Se inscreva no canal, são mais de 130 vídeos já postados para você. Compartilhe as boas novas, seja um missionário, seja um evangelista. Passe adiante essas boas novas, essa notícia, beleza? Assim como eu tenho feito, faça também você. Vamos lá aprender juntos? Bora! Então vamos lá. Sim, Maria teve sim outros filhos além de Jesus. Por que Maria teve outros filhos além de Jesus? Há uma evidência bíblica? Sim. Há alguma passagem que diz a respeito? Sim. Então vamos lá. E quais são essas passagens e quem são os irmãos de Jesus? Então vamos lá. A evidência bíblica sugere fortemente que Maria teve outros filhos. A Bíblia diz que Jesus tinha 4 irmãos. Anote aí: Tiago, José, Judas e Simão. E pelo menos 2 irmãs, em Marcos 6:3. Então leia lá que você vai ter melhor o entendimento. Você precisa olhar na sua Bíblia para conferir. Maria era virgem quando Jesus nasceu, mas nada na Bíblia indica que ela não manteve ou se manteve virgem depois disso, tá? Que é óbvio, é claro, gente. Nossa, é assim, não precisa nem ficar gastando muito tempo aqui com vocês nesse sentido. Maria teve outros irmãos, conforme diz as Escrituras. Então é melhor ficar com as Escrituras Sagradas do que com achismos, tá? Com o que as pessoas acham. Melhor ficar com as Escrituras. Beleza? Irmãos ou primos? A Bíblia diz que Jesus tinha irmãos e não primos. Tá, gente? Não adianta forçar a barra. É uma coisa que a gente desgasta muito. Não há necessidade para se desgastar e perder tempo. Na língua hebraica não se fazia distinção entre irmãos e primos, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego koiné. Tá certo, gente? Então vocês precisam entender isso. É importante, quando vocês forem conversar ou falar sobre qualquer coisa referente às escrituras principalmente, você precisa ter um pouquinho de conhecimento de hermenêutica e exegese. Por quê? Você precisa ter um pouquinho de conhecimento histórico, bíblico. Você precisa ter um pouquinho de conhecimento do Novo e do Velho Testamento. Da Torá. Você precisa ler alguma coisa, Pentateuco, você precisa ler alguma coisa relacionada a isso. Você precisa entender um pouco sobre a história dos hebreus, judeus, israelitas. Eu quero até fazer agora um vídeo falando na diferença de judeu, o israelita. Eu quero fazer para você, eu quero deixar alguma coisa nesse sentido. Por que usam esses 3 adicionados, esses 3 temas, ou esses 3 assuntos, ou esses 3 tipos? Mas é assunto para um próximo vídeo, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Tá bom, gente? Então, atenção para que a gente possa aprender junto. Então, no grego, sim, Jesus teve outros irmãos. Acabei de citar aqui cada um deles, tá? Os escritores do Novo Testamento, nas referências acerca de Jesus, usavam a palavra irmãos, entre aspas, adelphos. Adelphos. É isso que você acabou de ouvir. Alguns argumentam que o Novo Testamento foi escrito por judeus e para judeus, e por isso usam a palavra grega para irmãos, no sentido hebraico de parente. Mas Lucas era gentil, tá, gente? Os evangelhos são 4, certo? 3 mais 1. Por que 3 e mais 1? Porque o de João, ele é diferenciado dos outros 3. É assunto para outro vídeo, tá? Só quero deixar esse gostinho para vocês, para depois. Então, Lucas 8, 19 e 20 está falando exatamente isso. Então, Lucas foi muito cuidadoso nas suas escritas.
para trazer para você, deixar bem claro que os evangelhos, no caso Lucas aqui, ele trouxe essa palavra no grego e não no hebraico. Então ele trouxe para você, ele trouxe para mim. Ele trouxe um esclarecimento acerca disso. Tá bom? Então, no caso aí, Lucas foi muito cuidadoso nas suas escritas e teria usado a palavra primo para anépsios. Anépsios, entre parênteses, anépsios, se fosse para primo. Mas como era para irmãos, entendeu agora? Ficou claro? Então ele usou a palavra adelfos. Adelfos. Tá bom, minha gente? Então precisa ter um pouquinho só, não precisa ter muito entendimento, não precisa ser um teólogo, mas precisa conhecer alguma coisa para poder você falar. Não, você vai acabar falando coisas e que, na verdade, não condiz com a verdade, com as escrituras sagradas. Tá bom, gente? Então vamos lá. Para fecharmos aqui, quero correr, ir mais rápido. Filhos de Maria? Como assim filhos de Maria? Vamos lá. A Bíblia não diz que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, mas também não diz que eram filhos somente de José. Por outro lado, os irmãos de Jesus são mencionados quase sempre com a mãe de Jesus, Mateus 12, 46. Claramente, eram muito ligados a Maria, e embora possa ter outros significados, a palavra adelfos significa literalmente saídos do mesmo útero, tá, gente? Entenda isso, por favor. Não é para brigar comigo e discutir comigo. É as escrituras, é a palavra de Deus. Então, não está explícito que eram filhos de Maria, mas está de forma implícita. Tá bom? Beleza? Ok? Vamos lá? Um argumento pouco confuso sugere que os irmãos de Jesus eram de verdade seus discípulos. Mas Jesus tinha discípulos com os mesmos nomes que os seus irmãos. Ok, gente? Mas Jesus os chamou o quê? Tiago, José, Judas, Simão e até Jesus. Então foram esses que foram chamados. Esses que eram de fato chamados filhos. Que isso fique bem claro para você. Marcos 3, 21, João 7, 3, 5. Dá uma olhadinha na sua Bíblia para você acompanhar. Maria sempre virgem? Será mesmo, gente, que Maria foi sempre virgem? Nada na Bíblia sugere que Maria ficou sempre virgem ou para sempre virgem. Tá certo, gente? Então, não há nada na Bíblia, nada que traga para nós, como base, que Maria permaneceu virgem para sempre, tá? Porque ela casou-se com José. Ela estava desposada, quer dizer, não havia ainda o casamento. E agora sim, casada, mas antes desposada, agora casada, ok? Depois de Jesus, então ela teve o seu casamento porque já era certo o casamento com José, tá bom? E ela teve relações e veio os seus irmãos, teve outros irmãos, ok? Neste relacionamento. Dá uma olhadinha aí, Romanos 3, 23. Porque, na verdade, a Bíblia ensina que todos pecaram. Maria não é contada com exceção. Maria também era pecadora. Então, em Romanos 3, 23, diz o seguinte: que todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Então, ninguém merecia a glória, ninguém merecia a salvação. Então, por isso que Jesus veio para salvar, porque nenhum de nós éramos merecedor, inclusive Maria. Tá bom, gente? Vamos lá? O sexo dentro do casamento não é pecado, viu, gente? Então Maria não cometeu pecado estando casada com José, tá, gente? Pode ficar tranquilo, tá? O primeiro mandamento que Deus deu à humanidade foi para se multiplicar. Gênesis 1, 28. Então, fica tranquilo, tá bom? Maria teve sim o casamento com José, porque já estava certo isso. E isso é normal e aprovado por Deus para produzir e dar frutos. Tá? E naquela época, assim, quanto mais filhos, mais abençoado, melhor era. Tá bom, gente? Então fica tranquilo, não precisa brigar, não precisa discutir, tá bom? É o que está nas escrituras, é o que eu estou passando para vocês, beleza? Então Maria, sim, foi agraciada por Deus. Ela não gerou, ela foi uma progenitora.
gestora, ela emprestou o útero, porque foi o Espírito Santo que a gerou. Foi o Espírito Santo que o gerou, porque foi gerado do Espírito Santo. Foi gerado do próprio Deus. Temos que lembrar, Pai, Filho e Espírito Santo. Beleza, então? Tranquilo? Então ela não foi mãe de Deus, ela foi mãe de Jesus quanto à sua humanidade. Esclarecido para você? Então era isso de forma resumida. Vou trazer em outros vídeos um pouco mais sobre o assunto. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. E até um próximo vídeo.